Iniciando a ilustração, o material que eu decidi usar foi o café, por ser um material barato, de fácil acesso e que dá um resultado muito diferente. Eu fiz um café bem forte, sem açúcar, e separei 3 recipientes para fazer diferentes testes. Em cada um deles, eu coloquei uma quantia de café e um pouco de água, para deixar mais forte ou mais fraco, dependendo do que eu quisesse. Então eu fiz o teste das cores nesse papel para saber se tinha dado um resultado legal, e o desenho já estava na base do rascunho já. Eu iniciei demarcando mais com um lápis os traços para depois iniciar a pintura. Eu utilizei 2 tipos de pincéis diferentes. Foi um pincel médio e um pincel um pouco mais fino. Como eu queria uma coisa mais despojada, eu optei por fazer uma pintura bem solta e fazer várias marcas de café mesmo ao longo do desenho. E eu fui testando, como eu nunca tinha pintado com café antes, eu acho que foi muito na base do teste. E paciência também, porque você tem que esperar um pouco o café secar para ele dar o visual que dá uma forma diferente, né, para ilustração, deixando um aspecto um pouco mais antigo. Então, eu fui construindo várias camadas de acordo com a quantidade de sombra que eu queria. E após o café secar, dá para perceber que ele fica com um aspecto bem diferente. Ele fica acumulado, mais escuro nas pontas, dando essa sensação de envelhecido ou de queimado. Depois de eu achar que eu cheguei numa quantidade boa de sombras, eu comecei a passar o lápis e a caneta e depois apagar alguns traços que tinham sido usados para o rascunho. Mas eu queria manter bastante esse aspecto de sketch e então eu fui desenhando sem me importar muito com as linhas. Na hora do preenchimento da finalização da arte, eu usei nanquim, usei uma posca e caneta Bic e alguns lápis de colorir para nos tons de marrom para dar esse aspecto mais diferenciado. O procurador Deltan Dallagnol deixou o comando da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Deltan Dallagnol disse que tomou uma Por último, eu passo a Bic para finalizar, para deixar um aspecto um pouco mais brilhoso. E espero secar bem. E o resultado final é esse. As manchas ficam bem marcadas, era mais ou menos o aspecto que eu queria mesmo. E isso foi feito para ser colocado em um álbum de fotos. Então ele vai ser cortado, fazendo a moldura e encaixado as fotos nele. Eu acho que é uma coisa que vale bem a pena. O material é barato e o resultado final é bem interessante.